Seja bem-vindo a mais uma edição do Em Cima da Mesa, hoje para fazermos também uma espécie de balanço e de falarmos de algumas das questões que nesta altura são mais prementes para o Alto Minho. Nosso convidado, Jorge Fão, ele é deputado do Partido Socialista eleito pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E começamos por uma das questões que mais recentemente veio à baila e que gera preocupações não só à classe política, mas a toda a população, e que tem a ver com mais uma reestruturação no setor da saúde, nomeadamente com o facto de poderem desaparecer algumas das valências importantes da Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Jorge Fão, como é que tem visto estes dados que vieram a público nos últimos dias? Muito obrigado. Antes de mais, agradecer este convite e permita-me também aproveitar esta oportunidade para felicitar a Rádio Joyce e toda a sua estrutura e o seu corpo de direção por este trabalho importante que eu quero reconhecer publicamente, que fazem já há muito tempo, de informação e de uma informação isenta, de uma informação direta em relação àquilo que são os problemas que naturalmente preocupam a população do Alto Minho. Eu acho que este é um grande serviço público que esta rádio presta e, portanto, permita-me também que faça esta nota de reconhecimento e de felicitações pela forma como a Rádio já se trabalha e como informa o Alto Minho. Eu acho que isso que é uma questão que devemos naturalmente realçar, e eu realço também essas palavras. Realço com sinceridade, porque efetivamente é essa a avaliação que eu faço da forma como a Rádio Joyce faz o seu trabalho. Bom, a questão que me coloca relativamente ao sistema e ao Serviço Nacional de Saúde no que diz respeito à nossa área territorial, disse-me que ficamos surpreendidos com mais uma reestruturação, pois ficamos, eu aliás chamaria não uma reestruturação, mas mais uma precipitação deste Governo relativamente à forma da organização dos serviços de saúde, de uma forma geral em todo o país, porque esta portaria que saiu, a portaria 82 de 2014, refere-se à reestruturação dos estabelecimentos hospitalares e dos estabelecimentos de saúde a nível nacional, mas naturalmente aqui importa avaliar qual é o impacto que esta nova organização, que volto uma vez a dizer precipitação deste Governo relativamente à organização dos serviços de saúde, pode provocar no Alto Minho. Realmente fomos surpreendidos, todos, quer dizer, fomos surpreendidos os políticos, aqueles que têm responsabilidades nesta matéria de defesa dos interesses da região, mas foram muito surpreendidos também os próprios, quer administradores, quer profissionais de saúde, relativamente a esta proposta. E o que acontece, certamente, pois já abordou a matéria, a portaria o que estabelece é uma organização a nível nacional dos serviços de saúde, dos serviços hospitalares, classificando-os ou agrupando-os, se quisermos, em 4 grupos, em função não só da população e da área territorial que servem, mas também de um conjunto de outras respostas de serviços de saúde que devem prestar nas áreas territoriais onde estão inseridos. Nós temos em funcionamento a Unidade Local de Saúde, com o Centro Hospitalar do Alto Minho, respondendo, não de uma forma totalmente satisfatória, porque é sempre possível e desejável melhorar na prestação de serviços de saúde, no âmbito daquilo que são as prestações do Serviço Nacional de Saúde na nossa região, mas de uma forma geral respondendo àquilo que são as solicitações mais prementes ao nível das várias especialidades, com atendimento médico e cirúrgico naquilo que se entende ser fundamental para o nosso território. Não só para que isto signifique um serviço de resposta de proximidade, estamos a falar de serviços hospitalares, não estamos a falar de cuidados de saúde primários, que isso é outra questão, serviços hospitalares. E o que acontece é que, de uma forma completamente imprevista e até surpreendente, esta portaria vem classificar a nossa Unidade Local de Saúde no agrupamento 1, sim, mas neste agrupamento 1 vai-lhe retirar um conjunto de especialidades e de respostas de serviços de especialidade que, efetivamente, eles neste momento presta. Significando o quê? Que os doentes que necessitem de atendimento hospitalar em algumas destas especialidades que eu já vou referir terão de ser referenciados e, naturalmente, fazer deslocações para outros hospitais fora da nossa área territorial, ou seja, daquilo que é a NUT correspondente à região do Alto Minho, o que, por um lado, acarreta seguramente incómodo, acarreta distanciamento da resposta e acarreta mais despesas para as pessoas. E, portanto, isto é completamente inconcebível e inaceitável. Admitamos que esta dita reestruturação, pode ser aceitável fazer em áreas urbanas, onde a rede de transportes públicos seja bem servida, onde a proximidade destas respostas seja muito maior, mas nunca nas regiões mais periféricas, como é o caso da nossa, onde seguramente isto é um retrocesso significativo nas respostas que neste momento tem. E veja-se só, por exemplo, a aplicar ipsis verbis a portaria que foi aqui publicada, o que é que acontece é o seguinte, é que perderíamos, como resposta que neste momento funciona, por exemplo, as valências de anatomia patológica, de dermatologia,
de endocrinologia, de estomatologia, de imunoalergologia, de pedopsiquiatria, de urologia e de obstetrícia, e, portanto, o que significava que é um retrocesso enorme naquilo que são as capacidades de resposta que são, neste momento, prestadas à população. Portanto, o que eu queria dizer, desde já, era o seguinte, é que nenhum dos agentes, nem económicos, nem políticos, nem sociais do Alto Minho, nem muito menos os profissionais, estão minimamente disponíveis para aceitar, se isto se vier a concretizar, para aceitar esta decisão. E uma das situações que me faz muita confusão, por exemplo, é esta deslocalização, por assim dizer, do serviço de obstetrícia e consequentemente, também da maternidade, presumo eu. Vamos supor que uma mãe de Melgaço que queira ter o seu filho, não é? É muito complicado, porque se não pode vir para Viana do Castelo... É evidente. Não tem sentido rigorosamente nenhum. Acho que a reestruturação que se fez... Ainda por cima, quando foi feito um investimento grande, precisamente para dotar alguns serviços das melhores condições... E onde a prestação dos cuidados que existem e as respostas que existem satisfazem a população. E a procura é equilibrada, o rácio da procura, ou seja, o custo-benefício da prestação de serviços é equilibrado. Portanto, porquê é que vamos mexer sem se fazer uma avaliação pausada, ponderada daquilo que são as relações custo-benefício destes serviços prestados? Porquê é que se vai avançar aqui para uma reestruturação, ou pelo menos é esse que indica a portaria, que claramente vem prejudicar a população e não vem trazer rigorosamente vantagem nenhuma? E, portanto, a reestruturação que se fez ao nível da obstetrícia e das maternidades há algum tempo atrás, acho que ficou suficientemente consolidada e responde àquilo que são as necessidades da região e das pessoas que, efetivamente, a região tem, que procuram este tipo de serviço. E, portanto, o que nos parece é completamente inaceitável que se faça esta proposta sem se fazer esta avaliação prévia e, decididamente, sem nenhum indicador de melhoria ou de garantia de melhoria, quer ao nível de serviço, quer ao nível da acessibilidade. Antes, pelo contrário, prejuízo, claro, quer na melhoria, quer na acessibilidade. Portanto, isto é tudo ao contrário daquilo que é a lógica da boa gestão. E, portanto, como dizia, manifesta a nossa posição de completa oposição a esta portaria e àquilo que ela provavelmente poderá provocar na nossa região. Espero que haja o bom senso de refletir sobre este assunto e que o Governo, e particularmente o Sr. Ministro da Saúde, pondere que a entrada em vigor de uma portaria desta natureza seria um verdadeiro terremoto naquilo que são a resposta do Serviço Nacional de Saúde no Alto Minho e, decididamente, o Alto Minho não aceita esse tipo de decisão e estamos convencidos que isto vai ser revisto e que, de forma nenhuma destas especialidades deixará de ser prestada aos doentes do Alto Minho. Falando de estomatologia, por exemplo, quem tiver uma dor de dentes, para onde é que vai? Não, é óbvio, pode custar uma viagem grande. É óbvio. Até a clarificar quando falamos em pedopsiquiatria e há muitas crianças a serem acompanhadas nesse serviço. Exatamente. E elas vão ser referenciadas aonde? Vão ser referenciadas ao Porto? Vão ser referenciadas a Braga? O que é que isto significa de desconforto, de agravamento das condições de acesso à saúde para as pessoas que necessitam destas especialidades? E realmente há pouco lhe dizia, e qual é o benefício que advém para a administração e para a economia dos serviços? Será que esta é uma das medidas que se aponta no âmbito da redução para 2015 dos 1.400 milhões de euros, quando se diz que é nos ministérios reduzir as despesas é através, efetivamente, do encerramento de serviços? Ou seja, isto quer dizer alguma coisa nesse sentido? Se quer dizer, é péssimo e nós não estamos minimamente disponíveis para aceitar esta questão. Porque a classificação que a portaria coloca naturalmente não faz referência a algumas destas especialidades que eu aqui lhe fiz menção. Ora bem, o que ainda é mais grave, porque a própria portaria, no seu artigo 2º, em relação ao Grupo 1, não menciona, nomeadamente nestes hospitais integrados no Grupo 1, estas especialidades, que elas estão a funcionar. E, portanto, há recursos humanos, há investimento feito, há capacidade técnica instalada, há procura nos serviços. E, portanto, não é minimamente aceitável pensar-se agora em desativar isto. Portanto, que fique claro que esta portaria e aquilo que ela indica não pode ser de forma nenhuma aplicada no Alto Minho, à Unidade Local de Saúde do Alto Minho, porque a população não admite e os agentes políticos não estão minimamente receptivos a esta modificação. No que assim lhe diz respeito, até onde está disposto a ir dentro daquelas que são as suas possibilidades? Bom, desde já, e em primeiro lugar, o Sr. Ministro tem de clarificar o que é que isto significa. Se a não referência a um conjunto de especialidades que neste momento são prestadas na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, não as referenciar como naquilo que são as especialidades que no futuro este daldito agrupamento 1, onde se integra a Alsam, possa vir a prestar, ele tem de clarificar se efetivamente significa o quê? Que elas deixam de funcionar ou que isto é só uma tentativa de reavaliação ou de avaliação da resposta existente neste momento. E desde logo também manifestar, obviamente, ao Sr. Ministro que não tem nenhum espaço de evolução a decisão que esta portaria aponta relativamente à Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Bom, esperemos que haja bom senso de ouvir os profissionais,
avaliar aquilo que são as respostas existentes e ouvir também os agentes políticos, nomeadamente a comunidade intermunicipal também já tomou posição sobre isso, já requeriu uma reunião aos ministros. Eu, obviamente, quer no Parlamento, nas possibilidades que tenha de diretamente o inquirir sobre o assunto, quer através dos instrumentos parlamentares que estão à minha disposição, é isso que irei fazer. Aliás, há um conjunto de questões relativamente aqui à área da saúde que não estão minimamente bem explicadas. Desde logo, por exemplo, uma outra matéria é que o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Alto Minho terminou as suas funções formalmente em 31 de dezembro de 2013. Estamos a falar no final do ano passado. Até este momento não houve nenhuma outra decisão sobre a reconstituição do Conselho de Administração, a estabilização da gestão. Isto é uma indicação clara. Estamos a caminhar para finais de abril, princípios de maio a muito curto prazo, e este Conselho de Administração está em gestão, incompleto, porque saíram alguns dos seus elementos. E não há, por parte da tutela, através da ARS Norte e do Gabinete do Sr. Ministro da Saúde, a estabilização deste Conselho de Administração, que também se reflete, obviamente, na estabilidade de funcionamento dos serviços. Veja-se, por exemplo, o exemplo que temos em Melgaço, com uma unidade local de saúde completamente concluída. Desde finais de 2012, faço esta referência, frisando bem, finais de 2012, com um investimento de cerca de 1.700.000 euros em adaptação das instalações, equipamento das instalações, com uma população de proximidade com grande necessidade deste tipo de serviços, da unidade de cuidados continuados, e continuamos também envolvidos este tempo todo sem nenhuma resposta. Parece que a indicação é de que, efetivamente, em 2014 também o Ministério não decidirá colocar em funcionamento a unidade de cuidados continuados de Melgaço. Isto são tudo indicadores do abandono que este Governo e que este Ministério da Saúde está a fazer ao Alto Minho em plano de saúde. Aponta a redução. Que Melgaço é um concelho com uma população envelhecida. Profundamente envelhecida, não é? Distante e afastada de outras respostas na área de cuidados continuados. Há, efetivamente, alguns em mansão, mas, de uma forma geral, a maior parte da capacidade está lotada. E as pessoas de Melgaço têm um índice de envelhecimento muito elevado. Há muitas pessoas com idade avançada que necessitam de um serviço de proximidade na unidade de cuidados continuados. Então, o investimento está completamente feito há cerca de 2 anos. Isto é um claro indicador de péssimo ato de gestão. Não sei quais são as justificações. O investimento está tudo feito. Está tudo feito. Eu já visitei a unidade pelo menos há um ano e ela estava completamente pronta para entrar em funcionamento. É uma questão agora, naturalmente, é preciso ter atenção às dificuldades do erário público, do orçamento de Estado, mas quais são os prejuízos que não advêm também de um investimento feito de cerca de 1.700.000 euros parado, com a população com necessidade de resposta daqueles serviços, que tem de se deslocar, que tem de usar transportes particulares e transportes públicos. Ou seja, isto não tem, efetivamente, cabimento rigorosamente nenhum. E muito menos a ausência, o silêncio, a completa imprevisibilidade do futuro daquela unidade de cuidados continuados. O Sr. Presidente da Câmara de Melgaço, com quem dialogo frequentemente sobre esta matéria, já teve marcadas 2 reuniões com a ARS Norte, que lhe foram pura e simplesmente desmarcadas sem nenhuma justificação para abordar este tema. No mínimo, a administração tem de ter uma coisa, tem de ter a frontalidade, a capacidade de explicar quais são as razões e, sobretudo, definir um horizonte temporal para que, efetivamente, esta unidade entre em funcionamento. Portanto, isto são indicadores claros de que a forma como o Ministério, o Governo e o Ministério da Saúde estão a tratar o Alto Minho em matéria de saúde não é aquela que os altominhotos desejam e, portanto, eu, enfim, como eleito pelo Distrito de Vieira do Castelo, obviamente, não só pela minha convicção pessoal, também com aquilo que são as minhas obrigações políticas, manifestar-me-ei contrariamente a estas situações e questionarei o Sr. Ministro sobre estas matérias no sentido de perceber quais são as razões que estão na base desta não resposta a estes problemas e desta previsibilidade do prejuízo no que diz respeito à resposta do Serviço Nacional de Saúde na ULSAM, que nós, decididamente, volto a referir, não aceitamos. Começamos precisamente com esta questão da saúde, porque, no fundo, é aquela que as pessoas sentem mais na pele, para assim dizer, claro. Não é? Que as afeta no seu dia-a-dia, mas há outras questões também são importantes para a região e que têm nomeadamente a ver com esta questão da retoma económica e das condições que podem ser criadas para que ela seja efetiva. E quando falamos disso, falamos, por exemplo, do acesso rodoviário ao Porto Mar de Viana do Castelo. Também mais um projeto que fica, pelo menos estranhamente, para já. Esperemos que não. Porque eu tive a oportunidade, quando da discussão do Orçamento de Estado para 2014, na Assembleia da República, no plenário da Assembleia, questionar o Sr. Secretário de Estado, que estava naturalmente acompanhado do Sr. Ministro, sobre esta questão da acessibilidade ao Porto Comercial de Viana do Castelo. E tenho bem presente qual foi a resposta que o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, em outubro, parte final de outubro, princípio de novembro, me deu relativamente à questão que lhe coloquei. Disse-me, com certeza, acessos rodoviários ao Porto de Viana do Castelo é um compromisso nosso, vai ser executado em 2014, ou pelo menos iniciada a obra, desejavelmente concluída em 2014, e disse-me mais ainda, disse-me, inclusive também estamos a trabalhar fortemente na questão dos acessos ferroviários.
Aliás, eu vou-lhe até confidenciar uma coisa. Eu, depois de acabar este debate em plenário, encontrei o Sr. Secretário de Estado nos corredores e disse-lhe, inclusive, o seguinte: olha, o Sr. Secretário de Estado, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Eu coloquei-lhe só uma pergunta relacionada com o acesso rodoviário. O senhor diz-me que vai fazer o rodoviário e o ferroviário, deixou-me seríssimas dúvidas. Não, estou-lhe a dizer, é verdade. Estamos a tratar e empenhados nisso. Bom, esta resposta refere-se ao final do ano transato. A expectativa era de que, naquilo que foi este trabalho feito pelo Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Valor Acrescentado, esta matéria fosse tida em atenção. E foi. Ou seja, naquilo que foi o relatório deste Grupo de Trabalho, o acesso ao Porto de Viana do Castelo, o acesso rodoviário, estava mencionado como uma referência de natureza prioritária. Acontece é que a evolução seguinte desta proposta, ou deste relatório, que é exatamente este plano que foi apresentado recentemente, o chamado PETI, Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, pura e simplesmente deixa de fazer menção ao acesso ao rodoviário ao Porto de Viana do Castelo. Já não falo no ferroviário, falo só no rodoviário. Bom, e o que é certo é que nós temos de perceber o que é que se passa com isto. A Comunidade Intermunicipal já tomou posição, a Comunidade Portuária tomou posição, o Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo reclamou, obviamente, e muito bem esta matéria. Eu apresentei, na semana passada, exatamente um requerimento dirigido ao Sr. Secretário de Estado para que explique o que é que se passa. E se, efetivamente, há outra linha de financiamento que esteja prevista para a realização desta obra, porque, efetivamente, que isto não é um problema de hoje, é um problema que já se arrasta há algum tempo, mas que tem o seu percurso. Foi necessário desenvolver um processo de expropriações de terrenos que julgo que ainda não está a ter totalmente concluído, mas isso não impede o início da obra. Foi preciso aguardar por uma situação favorável em termos de disponibilidade de verbas nos quadros comunitários para financiar um custo estimado da ordem de 19 milhões de euros, que é o que está previsto para esta obra. Bom, agora que tínhamos a perspectiva de, no horizonte de 2014-2020, mas essencialmente já no ano 2014, termos a garantia deste Governo de que efetivamente este processo avançava, agora deixa-nos aqui esta nebulosa pelo terem retirado ou ele não aparecer no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas. Espero que o Sr. Secretário de Estado rapidamente responda, mas sobretudo responda dizendo que é um equívoco ou então que há outra linha de financiamento e que efetivamente em 2014 esta obra vai ter o seu início. Porque isto é fundamental para a sustentabilidade. Se não for um equívoco, naturalmente tem de haver responsabilidades políticas, tem de ser assumidas responsabilidades políticas. E acho que todos os agentes políticos, independentemente da sua cor partidária do Alto Minho, devem reivindicar fortemente junto do Governo esta matéria. Porque, aliás, é isto que também já fazia no Governo do Partido Socialista. Convém que se faça a história disto. O Governo do Partido Socialista foi, por mim, várias vezes questionado sobre o facto do avanço desta obra. Também tenho de reconhecer que não foi possível na altura, por razões algumas justificáveis, outras talvez menos justificáveis. Bom, mas este Governo é Governo há 3 anos e, portanto, convém que os agentes que suportam este Governo em termos partidários, CDS e PSD, não esqueçam os interesses da sua região e, efetivamente, se coloquem ao lado dos interesses da região e reclamem do Governo a concretização deste objetivo. Porque em 2014, volto a dizer, o Sr. Secretário de Estado, como disse no plenário, portanto, há provas disso, está gravado, foi que, efetivamente, não só o acesso rodoviário, como o ferroviário. Bom, agora ficamos surpreendidos com esta questão. Mas o que eu queria dizer é que isto não é reivindicar por reivindicar. É reivindicar porque isto é fundamental para a sustentabilidade desta infraestrutura. E esta infraestrutura é indispensável para aquilo que é a estratégia de desenvolvimento do Alto Minho. Aliás, ela está bem patente no Plano de Ação Alto Minho 2020 e, para nós, é claro que não havendo uma desobstrução, ou melhor, não havendo uma redução do estrangulamento do acesso ao Porto de Viana do Castelo, obviamente que ele está fortemente prejudicado no seu movimento, porque a acessibilidade das mercadorias, quer para exportação, quer aquelas que entram no nosso país, está dificultada por terem de passar por dentro de Darque, com acesso difícil à A28, e, portanto, isto está a matar, apesar de se perceber que há um esforço na tentativa de manter o Porto em bom funcionamento, e tem havido uma progressão, uma evolução, embora que lenta, do seu movimento, mas isto sem uma acessibilidade condigna, obviamente, que ficamos completamente fora do registro daquilo que são as rotas e as linhas do comércio marítimo. E isso nós não podemos admitir, porque isso é estratégico para o desenvolvimento da região, para a fixação de empresas, nomeadamente a resposta para a Enercom, para a Europac, para a Euronet e para outras empresas de dimensão que essencialmente estão viradas para o mercado exportador, que nós queremos atrair para a região e que sem esta resposta será muito mau e, portanto, o Governo tem de, efetivamente, assumir a responsabilidade de um investimento da ordem dos 9 milhões de euros que é estratégico para a região e nós reivindicamos. E, portanto, espero que o Sr. Secretário de Estado me responda rapidamente à pergunta e confirme que, efetivamente, em 2014 esta obra vai ter início. Vamos falar agora sobre outra das polémicas mais recentes, que tem a ver com o vinho Alvarinho. Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando iniciei as lides jornalísticas foi que
o vinho alvarinho só pode ser produzido em determinadas condições, que dependem de um microclima específico da casta, e que isso só é possível em Monção e em Melgaço. E, entretanto, tem-se falado ultimamente no apetite, entre aspas, de alguns grandes produtores para avançarem para a produção desta casta. Acha que isso iria, no fundo, retirar a qualidade, aquilo que tem qualidade, não é? Indiscutivelmente muito prejudicial para os interesses da região, para os interesses do Alto Minho, naturalmente, em particular para os interesses interesses no plano social, no plano económico, dos concelhos de Monção e Melgaço, e sobretudo porque isto seria um retrocesso em relação a um caminho que tem história e que efetivamente foi atingido em 2010 com a criação da sub-região Monção-Melgaço, que tem como exclusividade, convém dizer assim, não é a produção do vinho alvarinho, porque pode-se produzir vinho alvarinho noutras regiões do país. Produz-se vinho alvarinho com características, provavelmente não são exatamente as características do alvarinho de Monção e Melgaço noutras regiões. A questão que se coloca aqui da exclusividade da sub-região Monção e Melgaço é exatamente que é esta região que está atribuído a exclusividade não é só da produção, mas é sobretudo da comercialização daquele vinho, da rotulagem daquele vinho com denominação de origem. E, portanto, isto tem a ver com aquilo que dizia muito bem, com especificidade das condições chamadas, usando este palavrão, das condições edafoclimáticas, que tem a ver com outra coisa que é o chamado terroir. O terroir é um conjunto de fatores, não só de qualidade química dos solos, da forma como a plantação é feita, mas sobretudo das questões ambientais e climatéricas, que são específicas naquele microclima que nós temos lá. Portanto, há um caminho feito longo de investimento forte dos autarcas, dos agentes sociais e económicos, dos produtores, ao longo de todos estes anos, na promoção daquele vinho, na expansão do número de consumidores e de apreciadores daquele vinho. E, portanto, seria completamente inaceitável que agora, porque há aqui um conjunto de interesses, enfim, num submundo de interesses económicos, que de alguma maneira a Comissão de Viticultura está aqui a dar algum acolhimento, que agora se retrocedesse nisto e que se alargasse a produção com denominação de origem rotulado de vinho alvarinho a outras regiões dos vinhos verdes. Eu acho que os vinhos verdes, ou a área dos vinhos verdes, chamada região dos vinhos verdes, tem outras castas, tem outras especialidades que devem desenvolver e devem promover no mercado. E que não agora estarmos aqui, enfim, a criar aqui um sistema de, se quisermos até de confisco ou de roubo de um processo, que é um processo que tem a história que tem e que está bem sucedido. Aliás, temos dentro de 3 dias, no próximo fim de semana, o início de mais uma feira do Alvarinho e do Fumeiro. Aqui, fundamentalmente, é o Alvarinho que marca. Projeta a região a nível internacional, a nível nacional. Dinamiza a economia local. E, portanto, seria completamente inaceitável nós agora vulgarizarmos esta situação. E o que acontece é o seguinte, esta matéria não é nova, esta discussão arrasta-se há anos, exatamente porque há aqui pressão dos interesses económicos, porque efetivamente é apetecível esta coisa da comercialização do vinho alvarinho pelo valor que ele tem e pela aceitabilidade que ele tem no mercado. E não sendo nova esta discussão, enfim, vai-se mantendo no seio da Comissão de Vitivinicultura dos Vinhos Verdes. Acontece é que agora, provavelmente por sinais vários, recentemente se percebeu que o assunto afinal estava a ganhar outra vez dimensão e outra vez embalagem. Em janeiro, os produtores da região, ou seja, da sub-região de Monção e Melgaço, em conjunto com as câmaras municipais, com o Instituto Porto Técnico de Viana do Castelo, promoveram um debate em Melgaço, exatamente para analisar esta situação e marcar posição sobre o assunto. Eu estive nesse debate e, na sequência disso, porque a dúvida existia, fiz uma pergunta, ou dirigi uma pergunta à Sra. Ministra da Agricultura, saber se estava em vias de acontecer alguma perspectiva de alteração da legislação, porque isto está determinado pela lei. Há uma portaria e há um decreto-lei que enquadra exatamente esta questão, define a área, etc. Bom, a Sra. Ministra respondeu-me dizendo que não, senhor, é uma matéria em discussão, naturalmente isto não é um espaço fechado, há dinâmica no setor, mas alteração legislativa no sentido de modificar o estado das coisas, não. Bom, eu perante esta resposta, que foi recebida há cerca de 1 mês e meio, fiquei não totalmente tranquilo, mas um pouco mais sereno. Naturalmente divulguei esta resposta junto das pessoas que tinham estado nesse seminário. E, aliás, até próprio fiz um comentário dizendo, não sendo para descansar, é pelo menos aqui uma situação que nos dá algum conforto de resposta do Governo relativamente a este assunto. Estranhamente, há cerca de 3 semanas, o PSD, que é um partido que suporta o Governo, aparece com um projeto de resolução na Assembleia da República para recomendar ao Governo e à Sra. Ministra da Agricultura que nenhuma alteração aconteça nesta matéria. Bom, eu aí
Ficamos, obviamente, surpresos. Então, se a ministra me responde, uma ministra de um governo PSD-CDS, responde dizendo que não está nada previsto relativamente à alteração legislativa, se um partido que suporta o governo, passado alguns dias, recomenda que não haja, é sinal que alguma coisa, porventura, pode acontecer. Portanto, as duas uma. Ou o PSD está aqui a navegar completamente à deriva no que diz respeito à coligação. Eu não sei o que o CDS pensa disso. E convinha até, inclusive, a perceber qual é a opinião do CDS sobre esta matéria. Mas ou ele está a navegar completamente à deriva, ou quis aqui mostrar serviço completamente tardio e apresentou um projeto de solução que, das duas uma, ou é pura e simplesmente para preencher calendário, ou tem subjacente alguma preocupação que, porventura, nós não conhecemos, porque a resposta não foi nesse sentido. De qualquer maneira, há cautela, não é? E o seguro morreu de velho, face a esta situação, naturalmente que o Partido Socialista apresenta também um projeto de solução, para que ele seja discutido, como vai ser no plenário da Assembleia da República no dia 2, na próxima sexta-feira, a 8 dias, e onde se fique claro, que espero que essa recomendação seja aprovada por unanimidade, até porque há uma iniciativa do PSD, calculo que o CDS não se vai hostilizar, e naturalmente o PS também tem uma, não sei se outros partidos vão ter a iniciativa, que se, como espero, aprovada por unanimidade, este assunto fique completamente parado, e que o PSD, então, de uma forma perfeitamente injustificável, deixe de ter preocupações. Não tem sentido rigorosamente nenhum. Seria um retrocesso completo naquilo que é a organização do mercado que temos, o valor comercial que este vinho tem, a importância que ele tem para a região e para o país. É que esta questão é importante para a região, é para o país. Se nós vulgarizarmos a produção deste vinho, em que aparece rotulado em qualquer região do país como vinho alvarinho, qualquer dia ninguém aprecia o vinho alvarinho da forma como ele neste momento é apreciado. Portanto, espero que haja aqui o bom senso e que isto não passe, enfim, num estrabucho do PSD e penso que dos seus responsáveis locais, seguramente fora de tempo, não se posicionaram quando se deviam posicionar e posicionaram-se agora no seio da coligação, desconfiando daquilo que a própria Ministra respondeu por escrito. Convém que se organizem, acho que é a palavra mais adequada agora para dizer nesta circunstância. E aproveita, deixa pegue na questão da educação. Há uns tempos fez uma visita à escola secundária de Ponte Lima, precisamente por causa do andamento ou do não andamento das obras que estavam previstas. Também depois houve uma verdadeira romaria de responsáveis políticos à escola. O certo é que a questão continua por resolver. Pois, realmente, não quero com isto, não quero que ao Partido Socialista se atribua nenhum pioneirismo nesta questão da defesa efetiva dos interesses da região no que diz respeito às responsabilidades da Administração Central. Mas o Partido Socialista acho que tem sido bem pioneiro nesta questão. E, de uma forma geral, aparecem depois os outros partidos a reboque das nossas iniciativas. Não há mal nenhum, porque se estivermos todos a lutar no mesmo sentido, ainda bem. Mas também convém que o seu dono e que se diga que a iniciativa tem sido nossa. Aliás, não foi a primeira vez. Porque sobre esta história da Escola Secundária de Ponte Lima, convém fazermos rapidamente relembrar da história. No âmbito do parque escolar, aquilo que foi a iniciativa Parque Escolar, estava previsto um plano de intervenções nas escolas do país, mas também no nosso distrito, e ao nível das escolas secundárias, que foram priorizadas em relação às escolas chamadas do terceiro ciclo, foram priorizadas as 3 escolas, Monserrate, Santa Maria Maior e Ponte Lima, pela sua dimensão, pela população que tinham. As 2 escolas, Monserrate e Santa Maria Maior, foram ainda as obras arrancaram num período em que foram da responsabilidade do anterior governo e foram concluídas. A obra de Ponte Lima foi apanhada a meio deste processo da transição relativamente do governo anterior para este governo. O que acontece é que este governo o que fez foi, como fez praticamente em tudo naquela altura, foi suspender pura e simplesmente as intervenções. Suspender obras que estavam em curso. Naturalmente também se diga aqui, em abono da verdade, que o próprio empreiteiro entrou também num processo de dificuldades financeiras, o que prejudicou o desenvolvimento da obra. Mas isto estamos a falar de 2011. A obra foi suspensa na parte final de 2011, ou melhor, em melhor rigor, foi suspensa em março de 2012. Bom, o que é certo é que estamos, volto a referir isto, em 2014. E estamos passado 2 anos da obra ter parado em Ponte Lima. A escola está instalada em condições precárias, em contentores, dispersa por 3 ou 4 espaços. Não é minimamente aceitável que não tenha havido até aqui condições para redefinir aquele plano de intervenção. Se achavam que o deviam diminuir relativamente ao projeto inicial, pois com certeza, vamos admitir que é preciso fazer alguma contenção de custos, mas é preciso concluir aquela obra e, sobretudo, ter um planeamento para a sua conclusão. Portanto, fizemos o que fomos foi a Ponte Lima, mais uma vez, denunciar esta situação e questionar, ainda não tive resposta, o Sr. Ministro da Educação, sobre quais são as perspectivas efetivas de retoma daquela obra e de conclusão das obras na Escola Secundária de Ponte Lima, porque isso está a prejudicar um desconforto significativo, mas, sobretudo, prejuízo ao normal desenvolvimento do projeto educativo da secundária, que tem cerca de 900 alunos e que tem um conjunto de atividades que, decididamente, não se compadecem daquela precariedade, daquele improviso que já dura há 2 anos e meio,
praticamente, 2 anos em bom rigor, vai entrar no 3º ano letivo em condições precárias e, portanto, é indispensável que se perceba o que é que vai acontecer e, sobretudo, se reivindique que aquela obra seja concluída, se não na sua totalidade, pelo menos naquilo que são os espaços fundamentais para o normal desenvolvimento da atividade letiva, e é isso que se exige ao Governo e que ele tem, efetivamente, de responder. Estou à espera da resposta. Espero que já ouvi alguns comentários na sequência desta intervenção, comentários que não sei se resultam ou não de alguma informação que, por outras vias, o Ministério da Educação tenha transmitido, não sei se é à Câmara de Ponte Lima ou à própria administração da escola, de que até ao final do corrente ano será apresentado um planeamento e um planeamento de retoma da obra. Espero que assim seja. De qualquer maneira, em bom rigor se diga que à pergunta que eu fiz ao Sr. Ministro da Educação ainda não obtive resposta e, portanto, aguardo que por escrito me digam o que é que vai acontecer relativamente à escola secundária de Ponte Lima e, portanto, isto é um dos aspectos que naturalmente nos preocupa, como é óbvio, não é? Jorge Fon, para finalizar, a captação de investimento para o Alto Minho é, nesta altura, uma preocupação fundamental. Acha que de Lisboa tem vindo a ajuda suficiente para que esta captação de investimento seja efetiva? Bom, estamos à espera de Lisboa, da ajuda de Lisboa. Bem, podemos esperar sentados, como diz a velha expressão, porque decididamente morreremos sentados à espera. Não, o que penso que é de frisar é que tem havido uma preocupação e claro investimento no que diz respeito quer à comunidade intermunicipal, no seu todo, agregando os municípios, mas de municípios, cada um de per si, neste esforço de criar as melhores condições de atratividade. Aliás, é uma das linhas, é um dos eixos que o Plano de Ação 2020 para o Alto Minho aponta, exatamente a criação de condições de atratividade para a captação de investimentos, naturalmente que são fundamentais para criar emprego, para lançar a nossa economia, ou seja, para nos tornarmos, que é outra linha de orientação, resilientes e capazes de resistir às dificuldades do contexto que atravessamos. E há que realçar isso, ou seja, desde logo na forma como temos respostas e oferta ao nível dos parques empresariais. Eu queria referir que nós temos uma região a esse nível bem dotada, e isso é resultado do esforço das autarquias e da comunidade intermunicipal, que dotou todos os concelhos, e alguns concelhos com mais do que uma resposta, de parques empresariais. Há espaço infraestruturado e em boas condições, e essa é uma das questões importantes. As questões da acessibilidade, quer ela seja rodoviária, quer seja ferroviária, e eu lanço aqui um outro tema que espero que esteja no bom caminho, que é a modernização da linha do Minho, que temos, enfim, mas cada vez mais aquilo que são as informações e as respostas que nos dão, depois na prática nos deixam muitas dúvidas e interrogações relativamente à sua concretização, mas a acessibilidade ferroviária, sobretudo uma boa ligação aqui com a Galiza, é fundamental, e eu acho que a esse nível tem havido investimento forte em termos de preocupação e de luta política, particularmente da comunidade intermunicipal, do seu anterior Presidente Rui Solheiro, do atual Presidente José Maria Costa, secundado pelos autarcas todos do nosso distrito, nesse sentido. Uma outra questão também que é evidente, há aqui uma disponibilidade total do Instituto Politécnico de Viana do Castelo para se envolver nesta dinâmica também de não só formação dos quadros, ou seja, de recursos humanos competentes e capazes, mas sobretudo também de se aliar ou de se disponibilizar em termos de investigação e de acrescentar inovação e desenvolvimento às empresas, e portanto esta parceria constantemente estabelecida, esta disponibilidade do Politécnico, e eu tenho de referenciar aqui também o seu Presidente, que é um homem que sempre manifesta, o professor Rui Teixeira, uma grande disponibilidade e uma grande iniciativa nesta vertente, que é um aliado fundamental. Ou seja, trabalhamos, acho que todos, naquilo que são as suas funções, no sentido de criar as melhores condições. Obviamente que, para além disso, nós precisamos, obviamente, de ter condições de chamar os investidores. E há várias situações já que demonstram que isso está a acontecer, mas, sobretudo, algumas que estão em carteira e em linha, e vão sendo anunciadas pelos vários municípios, que nos levam a concluir que, efetivamente, estaremos no bom caminho. Eu ainda visitei, há cerca de 15 dias, Paredes de Coura, e exatamente essa era uma das preocupações. Estive nas duas zonas industriais de Paredes de Coura, em Formariz e em Castanheira, que são as duas zonas industriais, e isso deixou-me satisfação, porque apesar das dificuldades com que lutam as empresas, há ali um conjunto de sinais de novos investimentos para ampliação e de captação de novas empresas para isso. Eu falo em Paredes de Coura porque é um concelho do interior e, portanto, com mais dificuldades e, aliás, com um problema de acessibilidade rodoviária,
que este e agora no que diz sem respeito... tribunal, por exemplo. E agora, enfim, mais uma completa asneira, não é? Eu pronunciei-me sobre isso. Aliás, haverá um debate na próxima sexta-feira também sobre o mapa judiciário, onde vamos manifestar a nossa completa discordância, porque não é discordância por uma questão de reação político-partidária, é discordância porque os factos provam que não tem sentido rigorosamente nenhum. O modelo que temos atualmente em funcionamento relativamente aos tribunais, em Paredes de Coura resolve. O juiz de Vila Nova de Cerveira e o magistrado do Ministério Público deslocam-se a Paredes de Coura, uma ou duas vezes por semana a Paredes de Coura, resolvem o problema em Paredes de Coura. Os funcionários neste momento estão 4 que asseguram o funcionamento do serviço em Paredes de Coura. Porquê que nós vamos encerrar o Tribunal de Paredes de Coura, sobrecarregar Valença com os processos que já têm, não só em termos de instalações físicas, dificuldades de albergar aquilo que tem, mais ainda vai receber os funcionários, mais os processos todos de Paredes de Coura, não vai seguramente prestar melhor serviço e vai obrigar as pessoas a deslocarem-se. Eu, por acaso, nem sabia de uma curiosidade e fui esclarecido nesta visita que fiz a Paredes de Coura. É que as testemunhas, quando notificadas pelo Tribunal para deporem, se tiverem de fazer deslocações superiores àquilo que é a razoabilidade da proximidade disso, podem ser ressarcidas das suas deslocações. Significa que o Ministério da Justiça vai ter de pagar, provavelmente, a deslocação das testemunhas a Valença. E isso não sei quanto custa, mas há estimativas várias que podem apontar para uns larguíssimos milhares de euros. Bom, então se temos uma proximidade do Serviço de Justiça com uma estrutura ligeira de 4, 5 funcionários, até inclusive o próprio secretário do Tribunal, já neste momento é o secretário de Tribunal de Valença que vai a Paredes de Coura. Resolve o problema. Os 4 funcionários residentes respondem às necessidades. O juiz e o magistrado do Ministério Público deslocar-se-iam. Qual é a vantagem de estar a encerrar o Tribunal de Paredes de Coura e fazer deslocar todas as pessoas para Valença? Efetivamente, isto é um retrocesso completo. Mas achei muito interessante que o Sr. Presidente da Câmara, embora revoltado com esta situação, dizia, bom, eles fecham-nos o Tribunal, mas nós vamos abrir mais empresas e vamos justificar que temos capacidade de resistência, e as visitas que fiz à zona industrial provaram exatamente isso. Ou seja, aqui em Viana do Castelo há uma série de anúncios e outros já concretizados de fixação de novas empresas, que eu vou ouvindo por parte da Câmara Municipal. Isto acontece um pouco por todos os concelhos do nosso distrito, o que naturalmente demonstra a capacidade de resistência e de procura dos novos investimentos que a região está a ter através dos seus representantes. E, portanto, sendo um trabalho que é preciso persistir e é preciso continuar, acho que estamos a fazer o bom caminho. O plano de ação que foi definido e que se consubstancia no chamado Alto Minho 2020, em que define quais são as metas e os horizontes e também os investimentos que é preciso fazer para lá chegar, demonstram-nos que o caminho está bem traçado, temos ideias claras do que pretendemos. Agora precisamos, obviamente, de persistir no sentido de, criando boas condições de infraestruturas, atrair investimentos. E reforçando, obviamente, ou valorizando aquilo que é o património desta região, que é muito forte, nomeadamente esta linha costeira forte e aquilo que a economia do mar se pode repercutir em termos de atratividade de novos setores de intervenção na nossa área territorial. Temos aqui uma zona, uma área e uma questão, se quisermos, uma potencialidade que a comunidade intermunicipal já manifestou ao Governo a sua disponibilidade para fazer uma gestão de proximidade na área florestal e nas potencialidades da área florestal. Nós temos cerca de 40% do território do Alto Minho, todo ele é ocupado com floresta. Não estou a falar de solos agrários, estou a falar de floresta, 40% do nosso território, com um potencial enorme de desenvolvimento, que pode ser fator mobilizador da atratividade de outros investimentos para a nossa região. O turismo, obviamente, que é uma das peças fundamentais da nossa promoção, e agarrado ao turismo, obviamente que há aqui um conjunto de serviços, de respostas empresariais que podem e devem ser atraídas à região. Eu julgo que o caminho é este. Precisamos é que nos ajudem, mas decididamente a Administração Central não tem dado indicadores no que diz respeito à canalização de investimento público fundamental para criar condições para atrair à nossa região novos investimentos, que é fundamental para a nossa capacidade de resistência, de resiliência e de sustentabilidade. E entre tantas dificuldades, pelo menos ficamos com esta nota positiva de que o Alto Minho vai mantendo e vai ampliando essa sua atratividade. Jorge Fão, agradeço mais uma vez o facto de ter estado aqui hoje connosco nesta edição. Muito obrigada. Eu aqui agradeço muito a oportunidade que me deram de conversarmos sobre algumas das matérias. Haveria aqui espaço para outras questões que não foram abordadas, ficarão para uma próxima oportunidade, e mais uma vez reforço os meus sinceros agradecimentos e, sobretudo, reconhecimento pelo grande serviço público que a Rádio GES presta na nossa região. Muito obrigada. Fiquem então por aqui esta edição do Em Cima da Mesa. Continua na companhia da GES FM.